Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância, na presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado agora, porém se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestais, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da vossa exultação a vosso respeito, na presença destes homens. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir o versículo 7, onde está escrito: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé,
e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Leiam vocês bem forte. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Aleluia. O apóstolo Paulo está exortando a igreja aos coríntios, a igreja de Corinto, a qual ele já está declarando que eles têm superabundância de fé, de palavra, de sabedoria, de cuidado e de amor. Que abundeis também nesta graça. Em que graça? O que fala o contexto. E é uma coisa que nós temos que vigiar, irmãos. A graça que Paulo está falando, que também abundeis nesta graça, é a graça de dar. É a graça de repartir. É a graça de compartilhar. Nós precisamos vigiar muito nisso. Porque se nós deixarmos por conta da nossa alma, a tendência da nossa alma é nunca dar nada para ninguém. A nossa alma tem a tendência egoísta e não altruísta. Nós temos a tendência de só beneficiar a nós mesmos e até esquecer completamente do outro, quem quer que o outro seja. E uma das lições evangélicas de Jesus é aprender a dar. Uma das lições do Evangelho é aprender a dar. Por isso Jesus disse: dai e dar-se-vos-á. Não foi o que Jesus disse? O que Jesus disse? Dai e dar-se-vos-á. Ele até chegou a dizer: medida boa, cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Está aí uma grande lição dentro do nosso processo de santificação, de aprender a repartir as coisas boas que nós ganhamos do Senhor, que nós recebemos do Senhor, porque tudo que recebemos é do Senhor. Nós damos o dízimo, e o dízimo é um sinal de que nós reconhecemos que do Senhor não são só esses 10%. Do Senhor é tudo. Tudo. Aí você vai pensar: mas eu trabalho, e quem que te dá saúde para trabalhar? Quem te dá força para trabalhar? Quem te dá inteligência para trabalhar? Já pensou se acontecer alguma coisa, de repente você perde a inteligência e não consegue mais usá-la para trabalhar? Eu conheço um rapaz aqui em Anápolis, muitíssimo inteligente. Passou em primeiro lugar aí numa faculdade, na UEG, para medicina, se formou. E depois de formado, antes de começar a exercer, foi assaltado e resistiu ao assalto, não quis dar a carteira e levou um tiro na cabeça. Ele não morreu, mas perdeu toda a capacidade intelectiva. Você pensa que você está trabalhando porque você é inteligente? Porque você tem força? Porque você tem capacidade? Paulo disse em Atos 17, lá em Atenas, que é Ele quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais.
Nele nos movemos, existimos e somos. Portanto, tudo que recebemos nessa vida procede de Deus. E quando nós aprendemos a compartilhar, nós estamos fazendo o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Quando aprendemos a ser doadores, a ser compartilhadores, nós estamos aprendendo a ser como Deus é. Deus pegou o que Ele tinha de melhor e compartilhou conosco. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Um dos termômetros de que a sua santificação está crescendo ou não, um dos termômetros de que a sua santificação está crescendo, é que quanto mais santo você se torna, mais você tem a alegria de compartilhar as coisas boas que você recebe de Deus com outras pessoas, especialmente com quem mais necessita. Aí vai chegar o dia que você, lá num processo já bem grande de santificação, você já amanhece o dia dizendo: Senhor, eu te louvo pelas pessoas com quem hoje eu vou compartilhar alguma coisa que o Senhor me deu. Você já amanhece o dia doido para dar alguma coisa a alguém. Porque vai entender o que os apóstolos entenderam, que a maior alegria é em dar do que em receber. E eu não digo isso, quando a gente ouve uma palavra dessa, olha o que o diabo tenta fazer. O diabo tenta fazer a gente começar a julgar uns aos outros. Não. Isso aqui não é para você julgar nem a mim, nem para eu julgar você, e nem para você julgar um ao outro. Será que fulano está dando? Será que fulano está repartindo? Não. É para você julgar a você em particular. E que o seu dar, quando ele chegar, quando você tiver o dom de dar as coisas, de compartilhar, seja como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Não toques a trombeta diante de ti, mas a tua dádiva seja em secreto, para que só o teu Pai que está no céu veja e te recompense. Que essa palavra seja guardada no seu coração e o Espírito de Deus trabalhe isso na sua vida, porque é muito importante. Faz parte do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé agora e vamos orar. Aqueles que puderem, tá? Quem não puder pode ficar sentado. Quem puder ficar em pé, vamos ficar de pé agora para orarmos junto com a pastora Isolina. E vamos pedir ao Espírito de Deus que nessa obra de santificação nos torne mais generosos para dar as coisas boas que o Senhor nos tem dado. Aleluia. Em nome de Jesus, oremos uns pelos outros. Amém, Senhor. Queremos te louvar e te exaltar, Pai. Queremos engrandecer o teu nome porque tu és um Deus santo e Deus todo-poderoso. Aleluia. Tu estás no controle de todas as coisas, inclusive Aleluia. Das nossas vidas, Senhor. Por isso nos rendemos a ti, Deus. Colocamos-nos debaixo da tua mão poderosa. Obrigado, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos ensine e nos leve a ser, Senhor, formados por ti.
já estamos recebendo, Senhor, a Tua palavra. E ela é o poder de Deus para nos transformar, Aleluia. Para nos conduzir a ser assim como o Senhor quer que nós sejamos. Aleluia. Toca o nosso coração nessa noite, Senhor. Sonda o nosso mais profundo ser. Vê se há ainda, Senhor, algum caminho mau em nós. E tira, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Arranca toda a raiz maligna, Senhor, que há dentro de nós. Arranca, Senhor, todo o egoísmo. Arranca todo o egocentrismo. Tudo que não procede de Ti, ó Deus, nós clamamos a Ti nessa noite que o Senhor tire das nossas vidas, que o Senhor tire do nosso coração, poderoso, da nossa mente, Deus. Porque Tu és grande e todo-poderoso e faz em nós, ó Deus, infinitamente mais do que nós clamamos a Ti. Aleluia. Nós queremos ser, Senhor, formados pela Tua palavra, aleluia, formados como um filho, Senhor, obediente, que obedece o Teu querer, que obedece às Tuas vontades. Tira de nós, Senhor, toda vontade humana, toda vontade, Senhor, que não procede de Ti, toda vontade natural, Senhor, que há dentro de nós, e coloca dentro de nós, Senhor, a Tua vontade, porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ensina a ser, Senhor, mansos, humildes. Nos ensina a ser, Senhor, misericordiosos. O Senhor, Pai, é o Pai da misericórdia, porque a Tua misericórdia nos alcança, Senhor, a cada manhã. E nós queremos ser também, Senhor, misericordiosos uns com os outros. Queremos ser misericordiosos com nós mesmos, Senhor, olhando para dentro de nós e percebendo, Senhor, que nós precisamos de transformação, precisamos ser mudados, ó Deus. Por isso nos sujeitamos à Tua palavra, Senhor, para que ela venha, Senhor, efetuar dentro de nós o Teu querer e o Teu efetuar. Nos ensina, Senhor, a ser como o Senhor Jesus foi. Senhor, Ele se deu a si mesmo por nós. Aleluia. E muitas vezes, Senhor, nós nos damos nada, nem a nós mesmos e nem a ninguém. Poderoso. Nos ajuda, Senhor, a ser bons. Nos ensina, Senhor, a olhar para o outro com compaixão, com amor, com misericórdia, ó Deus. Queremos ver, Senhor, esse fruto da fé ser gerado dentro de nós. Esse fruto, Senhor, que nós possamos desenvolver mediante, Senhor, na meditação da Tua palavra, para que possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor. Nos ensina, Senhor, todos os dias, em todos os momentos. Nós queremos nos aquietar diante do Senhor para aprender de Ti, Senhor, para aprender as Tuas boas novas, para aprender assim a ser como o Senhor Jesus foi, como homem que Ele viveu aqui perfeito, Senhor, como varão perfeito. É isso que nós queremos, ó Pai. E Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por estarmos mais uma vez aqui aprendendo do Senhor. Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por cada uma vida que está aqui, por todos aqueles, Senhor, que querem aprender, que querem estar na Tua presença. Senhor Jesus, Tu és Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Eu peço a Ti que esta palavra que nós ouvimos aqui hoje esteja gravada, Deus, no nosso coração e nas nossas mentes, Senhor. Obrigado. Que não saiamos daqui deste lugar hoje da mesma forma que entramos, mas que saiamos, Senhor, transformados, renovados, Senhor, formados pela Tua palavra. É o que nós Te clamamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Te glorifico. Glória a Deus. Vamos continuar no nosso curso de meditação na palavra de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós vimos os 5 passos do nosso curso. O primeiro é, repita, oração. Segundo, diga observação. Terceiro, interpretação. Quarto, avaliação. Quinto, aplicação. Aleluia. Nós estamos no terceiro passo. Nós estamos na interpretação. E como nós recordamos no sábado passado, eu gostaria de recordar mais uma vez, desde o início,
tudo acerca da interpretação. A regra básica e geral da interpretação bíblica, slide 55. A regra básica e geral da interpretação bíblica é, repita comigo, a Bíblia interpreta a Bíblia. A livre interpretação da Bíblia, que foi proposta por Martinho Lutero na Reforma Protestante, não é que cada um é livre para interpretar a Bíblia do jeito que quiser. Isso está errado. A tese de Martinho Lutero para a livre interpretação da Bíblia é que todo verdadeiro filho de Deus pode ter livre acesso à correta interpretação da palavra de Deus. Repitam vocês. Deus não gosta de interpretações erradas, e interpretações erradas não procedem de Deus. Portanto, interpretações erradas maculam as Escrituras, profanam as Escrituras sagradas, porque elas foram reveladas para serem interpretadas corretamente. Amém? O que é interpretação? Ela vem de uma palavra grega que, traduzida para o português, ficou, repita, hermenêutica. E o que é? Diga, a arte de interpretar. O verbo hermeneu, em grego, é o verbo interpretar. Então, hermenêutica é interpretação. Quem é o intérprete da Bíblia? Ou seja, quem é o hermeneuta bíblico? O hermeneuta bíblico, aquele que não é o que interpreta a Bíblia, mas o que capta a maneira como a Bíblia interpreta a si mesma. Repita aí, quem é o hermeneuta bíblico? Então, amados, olha, ninguém interpreta a Bíblia. É a Bíblia que se interpreta. O hermeneuta é aquele que capta a maneira como a Bíblia se interpreta. Tudo isso nós já vimos. Amém? Por que tem interpretações erradas da Bíblia por aí? Porque não são pessoas que captaram como a Bíblia se interpreta. Elas interpretaram da cabeça delas, ou debaixo de lógicas e conveniências humanas, religiosas e tradicionais. Interpretações erradas. É daí que surgem as interpretações erradas. A única interpretação correta da Bíblia é a maneira como a própria Bíblia se interpreta. Então, o intérprete da Bíblia, o hermeneuta bíblico, não é aquele que interpreta. É aquele que consegue observar, meditar na palavra de Deus, como o homem do Salmo número 1, para captar como a Bíblia está interpretando a própria Bíblia. Amém? A diferença entre interpretação literal e interpretação não literal. A interpretação literal é fácil. É o texto como ele está escrito. Nós já vimos isso. Amém? E a interpretação não literal, existem muitos textos que a interpretação é não literal. Não deve ser interpretado do jeito que está escrito, porque ele está escrito querendo dizer outra coisa. E eu já dei para vocês aqui alguns exemplos acerca disso. É só ouvir o nosso site aí para trás. E nós estamos aqui, nós estamos nesse ponto importante da interpretação, que é a interpretação especial do Antigo Testamento. Nós precisamos entender que o Antigo Testamento está na Bíblia Sagrada
exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Repitam vocês. Por que existem por aí tantas interpretações erradas do Antigo Testamento? Porque essas pessoas interpretaram sem a luz do Novo Testamento. E aí elas vão errar. O Antigo Testamento faz parte da antiga aliança que Deus teve com Israel. O Novo Testamento faz parte da nova aliança, no sangue de Jesus, que o Pai fez com o seu novo Israel, e o novo Israel se chama Igreja. Aleluia? Então o Novo Testamento, ele é mais importante do que o Antigo. Por isso o Antigo deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Nós já vimos tudo isso, tá? Só estou fazendo uma pequena revisão aqui. O Antigo Testamento, qual que é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? O Antigo Testamento se compõe de profecias e promessas, enquanto o Novo Testamento se compõe do cumprimento de todas as profecias e promessas na pessoa de Jesus. Jesus trouxe na sua pessoa, no seu ministério, o cumprimento das profecias e promessas do Antigo Testamento. Aleluia? O povo de Israel no Antigo Testamento estavam nas profecias e nas promessas. Nós não. Nós estamos em Cristo. Cristo é o cumprimento de todas as profecias e promessas. Por isso, o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. E aí nós paramos aqui, nesse último slide, os materiais do Antigo Testamento. Quanto mais as pessoas aprendem a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, ela vai enxergar no Antigo Testamento esses 3 tipos de materiais. Repita comigo: material exclusivo, material permanente, material modificado. O que é o material exclusivo? Nós vimos largamente no sábado passado. Esse aqui talvez seja o mais sério de todos os 3, porque é onde o pessoal mais erra hoje em dia, é no material exclusivo. Tá? O material exclusivo se compõe de elementos que foram válidos apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento eles não valem mais. São coisas que existiram no Antigo Testamento e que Jesus não trouxe essas coisas para o Novo Testamento. Eu dei alguns exemplos para vocês no sábado passado, né? Eu dei, por exemplo, o exemplo da circuncisão. Os meninos recém-nascidos, ao 8º dia, deviam ser circuncidados no seu prepúcio. No Novo Testamento não existe mais isso. Os meninos aí de 8 anos não precisam ser trazidos aí para ser circuncidados, porque a circuncisão dos meninos era um material exclusivo do Antigo Testamento. Nós vimos também que os levitas eram sacerdotes da antiga aliança. No Novo Testamento não tem levitas, porque levitas é um material exclusivo do Antigo Testamento. Quem canta e toca em igreja não é levita. Levita tinha no Antigo Testamento. Nós não somos levitas, nós somos cristãos. No Novo Testamento, em Atos capítulo 11, nós somos chamados pela primeira vez de cristãos. Nós não somos seguidores de Levi, somos seguidores de Jesus.
Não somos imitadores de Levi, somos imitadores de Jesus. O nosso mestre não é Levi, o nosso mestre é Jesus. E nem o nosso sacerdote é Levi, o nosso sacerdote é Jesus. E Jesus, segundo a carne, nem era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, tribo que não teve nenhum sacerdote, porque os sacerdotes da antiga aliança eram da tribo de Levi. E Jesus, o nosso sacerdote, é da tribo de Judá. Amém? Eu preciso falar, pelo menos, eu falei para vocês que os levitas, recordando ainda da semana passada para cá, que os levitas trabalhavam no tabernáculo. E o principal elemento do tabernáculo, além dos sacrifícios, dos holocaustos, que também é um material exclusivo do Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento a gente não fica matando cordeiro aqui. Tá? A gente não usa incenso aqui, lá eles usavam incenso. Aqui nós não usamos incenso. E eles... Todo o culto do Antigo Testamento era ao redor do elemento principal que eles tinham, que Deus mandou fazer, que era a Arca da Aliança. No Novo Testamento não tem Arca da Aliança, porque o Novo Testamento tem Jesus. E eu li para vocês o versículo, onde está escrito lá no profeta Jeremias 3,16, que Deus diz assim, ó, não se fará outra. Jeremias 3,16 está escrito acerca da arca, não se fará outra. E depois que eu saí daqui no sábado, eu fiquei meditando à noite antes de dormir na minha casa, e fiquei pensando assim, que interessante, que depois que a arca sumiu, depois do cativeiro babilônico, na época do cativeiro babilônico, a arca de Israel sumiu, os israelitas nunca mais fizeram outra arca. E agora os cristãos estão fazendo um monte de arcas por aí, de todo tamanho. Os israelitas, que são os israelitas, a arca era para eles, eles não fizeram mais nenhuma arca. Os cristãos estão fazendo arca agora. E vendendo arca nas livrarias evangélicas, vende arquinha pequena assim, para você levar para sua casa a Arca da Aliança, para trazer prosperidade para você. Isso é mentira, isso é misticismo, isto é superstição, isso é idolatria e também é uma coisa muito séria. É apostasia. Pecado sem perdão. Porque se alguém quiser voltar para as coisas do Antigo Testamento, eles então negaram a Jesus Cristo em suas vidas. Paulo falou isso acerca da circuncisão lá nos Gálatas. Se vos deixardes outra vez circuncidar-vos, então decaístes da graça, decaístes de Cristo e voltastes para a lei. Perderam a salvação. Quem se volta para essas coisas do Antigo Testamento, as igrejas cristãs de algumas décadas para cá se encheram de coisas que eram parte desse material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo não tem. Eu queria falar mais um material exclusivo hoje, antes de passar para o permanente. Material exclusivo que eu gostaria de falar hoje é o seguinte: vocês olham aqui para mim, aqui na frente, vê aqui o púlpito, e não vê uma coisa que você vê em qualquer igreja evangélica que você vai por aí hoje. Está vendo algum frasco de óleo aqui? Está vendo algum frasco de óleo aqui? Eu unjo vocês com óleo aqui? Por que eu não faço isso? Por que eu não uso óleo? O óleo era um material exclusivo do Antigo Testamento. Não é do Novo Testamento. Não é do Novo Testamento. E quando eu falo isso, alguém começa a procurar na Bíblia lá em Tiago, porque em Tiago está escrito, e eu vou dizer por que Tiago está escrito. Antes de dizer Tiago, eu quero dizer o seguinte para vocês. Olha só.
O Antigo Testamento era baseado em cumprimentos e promessas, em profecias e promessas. Uma das promessas era a vinda do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo foi representado pelo óleo. O óleo da unção que os sacerdotes, olha só, somente os sacerdotes levitas podiam usar esse óleo. Os levitas usavam o óleo para ungir o povo. O óleo no Antigo Testamento, que os levitas usavam, e que Deus deu a receita para eles de qual seria, de como seria, de que seria feito aquele óleo. Era para ser usado no Antigo Testamento. E ele era usado basicamente para 3 coisas: para ungir os sacerdotes, para ungir os reis. Quando Israel começou a ter reis, os reis eram ungidos. Por isso Samuel levou o óleo lá na casa de Jessé para ungir Davi como rei. E também para ungir os profetas. O óleo também era usado costumeiramente para ungir pessoas enfermas, pessoas doentes. Tudo isso na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Esse óleo é um material exclusivo do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele era uma representação do Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito Santo já veio. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O Espírito Santo veio. Uma vez que veio o Espírito Santo, eu pergunto: qual o valor da sua representação? Se eu não tivesse aqui nessa noite, eu poderia mandar alguém para me representar. Aí eu não estaria aqui. E alguém estaria aqui, estou aqui essa noite representando o pastor Edivaldo porque ele não pôde estar aqui. Mas uma vez que eu estou, precisa alguém me representar? Uma vez que eu estou, precisa alguém me representar? O óleo era uma representação do Espírito Santo. Ele já veio. Ele já veio. De acordo com o Novo Testamento, até o nosso corpo agora é o santuário do Espírito Santo. Nós não temos aqui um frasco de óleo, porque nós somos o frasco vivo de óleo. Nós somos o frasco vivo da unção. O Espírito de Deus habita em nós. Ou não habita? Se o Espírito, Romanos 8, Paulo diz: se o Espírito de Deus não habita em alguém, esse tal não é de Cristo. Quem é de Cristo, o Espírito de Deus habita nele. Então a unção de Deus está nele, porque essa unção é o Espírito Santo habitando em nós. Aleluia. Chegou o Novo Testamento, e vamos ver aonde que o óleo aparece no Novo Testamento. Primeiro deixa eu perguntar para vocês assim: Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus curou muitos enfermos? Em qual deles Jesus usou óleo? Vocês lembram de algum? Jesus não usou óleo para curar nenhum enfermo. Nenhum. Teve um lá que ele usou até cuspe. Teve um que ele usou cuspe, era um cego. Ele cuspiu no chão, fez um lodo lá com a lama, colocou nos olhos do cego, João capítulo 9, e mandou ele se lavar na piscina de Siloé. Ele se lavou e voltou enxergando. Mas óleo, Jesus não usou óleo em cima de nenhum doente. Pode ler todas as curas de Jesus em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João.
No final de Marcos, Jesus disse assim, ó: aqueles que creem acompanharão esses milagres. E dentre os milagres, ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E ele falou que tinha que ter óleo nessas mãos? Não. Jesus não usou óleo. Eu vou voltar numa parte dos evangelhos ainda. Ok? Eu vou voltar ainda numa parte dos evangelhos. Eu falei Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus curou muitos enfermos e não usou óleo. Depois dos evangelhos, no Novo Testamento, nós temos o livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos são instrumentos de Deus para operar milagres, inclusive muitas curas. Atos tem 28 capítulos. Vocês podem me apontar, dentro do livro de Atos, algum enfermo que foi curado e os apóstolos usaram óleo? Tem algum? Pode puxar pela memória aí. Não tem nenhum. Olha o enfermo, por exemplo, de Atos capítulo 3. Era um homem que já estava há mais de 40 anos de idade, que era paralítico de nascença, que ficava lá na porta do templo de Jerusalém, e quando Pedro e João passaram, disse assim, ó: ouro e prata não tenho. Quase que ele disse: eu também não tenho óleo. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou de um salto e entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Pedro e João usaram óleo nesse homem? Esse homem precisava de óleo, não precisava pelo menos para pôr nas juntas assim, porque ele não andava 40 anos, não precisava de óleo. Mas Pedro e João não usou óleo, não tem óleo. Em todo o livro de Atos nem existe a palavra óleo. Aí acaba o livro de Atos. O que nós temos? 13 cartas do apóstolo Paulo. 13 cartas do apóstolo Paulo. De Romanos até Filemão. Aí eu pergunto para vocês: qual é a doutrina do apóstolo Paulo acerca do uso do óleo? Qual é? O que o apóstolo Paulo ensinou sobre usar óleo? N-A-D-A. Nada. Ele não usou e não ensinou ninguém a usar e nem citou isso em nenhuma das 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas de Paulo, não tem nada sobre óleo. Aí vem a carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus devia ter alguma coisa sobre óleo. Porque o autor dessa carta escreveu para cristãos que foram convertidos do judaísmo e que tinham muitos costumes cristãos, mas ele nem citou nada sobre óleo. Tem 13 capítulos em Hebreus e não falou nada sobre óleo. Depois de Hebreus, vem Tiago. Eu vou deixar Tiago por último. Depois de Tiago vem as 2 cartas de Pedro. Nas 2 cartas de Pedro, Pedro não falou nada sobre óleo. Depois das 2 cartas de Pedro, tem as 3 cartas de João. As 3 cartas de João não falaram nada sobre óleo. Depois tem a carta de Judas, que era irmão de Tiago. E não tinha nada, nenhuma doutrina sobre óleo. Aí vai acabar o Novo Testamento agora, no Apocalipse. O Novo Testamento acaba no Apocalipse. E no Apocalipse nem aparece a palavra óleo. Vocês não estranham, não? Que tem muito pouco óleo no Novo Testamento? Por que tem em Tiago? Porque em Tiago tem a palavra óleo, e não só em Tiago. Nos evangelhos, quando Jesus estava treinando os seus discípulos para evangelizar, e ele os mandou de 2 em 2,
ele mandou usar óleo sobre os enfermos. Por quê? Porque Jesus falou para eles assim, ó: não entrem na casa de gentios, não entrem na casa de samaritanos, vão entrar apenas nas casas de judeus, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não mandou pregar para gentios, nem para samaritanos, mas somente para judeus. E por isso mandou que eles levassem óleo para usar sobre os enfermos, porque isso era uma tradição judaica e os judeus iam entender. Tiago, que não era apóstolo, que era irmão de Jesus, Tiago e Judas, essas duas epístolas aí, elas são de irmãos de Jesus. Tiago e Judas, depois do dia de Pentecostes, eles ficaram na igreja de Jerusalém. Aquela igreja que nasceu em Jerusalém no dia de Pentecostes. Inclusive esse Tiago, que não era apóstolo, mas irmão de Jesus, ele foi escolhido pelos apóstolos para ser o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. Só que essa igreja de Jerusalém, ela se tornou uma igreja diferente das outras igrejas cristãs que se multiplicaram em outros lugares. Qual que era o diferencial dela? É que era uma igreja de maioria de cristãos vindos do judaísmo. E como esses cristãos vieram do judaísmo, apesar de terem se convertido a Cristo, eles mantiveram práticas religiosas do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão e inclusive o uso de óleo. A epístola de Tiago foi escrita para esses judeus que se dispersaram nas perseguições contra a igreja. Uma parte desses judeus ficaram em Jerusalém, sob a liderança de Tiago, e outra parte foram dispersos, chamaram de diáspora. E Tiago, para orientar esses judeus convertidos ao cristianismo, que estavam dispersos, foi que ele escreveu essa carta. E ao escrever essa carta ele disse: está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja e eles façam unção com óleo sobre eles. Por que Tiago mandou usar óleo? Jesus mandou? Eu pergunto e vocês respondem. Jesus mandou? Jesus usou? Os apóstolos mandaram? Os apóstolos usaram? Por que Tiago mandou usar? Porque ele estava numa igreja judaizante. E estava escrevendo também para pessoas que não eram como nós, nós somos gentios. Eles não eram gentios, eles eram judeus, que se converteram ao cristianismo, mas mantiveram certas práticas do Antigo Testamento, inclusive o uso do óleo. Mas em todo o Novo Testamento não existe isso. E nós somos cristãos ou tiaguenses? Somos cristãos, somos imitadores de Cristo ou de Tiago? De Cristo. E Cristo, além de não usar óleo, não mandou usar óleo. O óleo só existe nas igrejas protestantes, sabe por quê? Só por causa de Tiago. Mas espera aí, e os outros 26 livros do Novo Testamento? Que não fala nada sobre o assunto? E Tiago fala por esse motivo
que eu disse a vocês. Ouviram? No Novo Testamento, na Nova Aliança, não há necessidade de usar óleo, porque o óleo é um material exclusivo do Antigo Testamento. O óleo representava o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa mais de representação, porque ele já veio. Para que o óleo era usado? Por exemplo, até hoje quando alguém aí deve saber, quando alguém vai fazer um bolo, vai fazer alguma massa numa forma, o que faz na forma? Unta. Untar e ungir é a mesma coisa, tá? Untar e ungir é a mesma coisa. Para que unta a forma de óleo? Para a massa não grudar, não pregar na forma. E aí na hora que for desenformar o bolo, no caso, ou tirar da forma, sai inteirinho, não ficou nada grudado. Por quê? O óleo causa uma separação entre a massa e a forma. O que o Espírito Santo faz? A forma representa o mundo. E Deus não quer que nós grudemos no mundo. Deus não quer o mundo grudado em nós. Por isso Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção de Deus. O Espírito Santo é o óleo de Deus. Para nos separar do mundo. Por isso, santidade significa separação. Ser santo significa ser separado. O que nos separa? O óleo. E que óleo é esse? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Por que nas igrejas protestantes... Outro motivo pelo qual ainda se usa óleo. A Reforma Protestante começou em 1517, mas não terminou. E nem vai terminar. E muita coisa que não foi reformada do catolicismo continua sendo aplicada e praticada hoje no meio protestante. E eles nem sabem que isso é praticado no catolicismo e não no protestantismo. A Igreja Católica Romana, ela trouxe para a sua prática religiosa, litúrgica, muitas coisas do material exclusivo do Antigo Testamento. Por exemplo, os padres. Os padres, os bispos, o Papa da Igreja Católica, todos eles vestem as mesmas vestes que no Antigo Testamento os levitas vestiam. Os padres na Igreja Católica é uma ressurreição ou uma reinvenção dos levitas. A Igreja Católica reinventou isso. Isso não existe. Esses padres católicos aí, esses bispos católicos, esse Papa católico, isso não existe. Isso não é de Jesus, não é do Novo Testamento. Eles trouxeram de novo um novo sacerdócio. E esses sacerdotes, esses padres, a Igreja Católica, dentre as coisas que ela trouxe do Antigo Testamento, ela ressuscitou também o uso do óleo. Aí vocês podem fazer um teste, porque eu conheço essas coisas. Esse ano já passou. Quando for o ano que vem, se você lembrar disso que eu vou falar aqui agora, naquela semana que a Igreja Católica chama de Semana Santa, que termina no domingo da Páscoa, tá? Aí antes do domingo tem o sábado, antes do sábado tem a sexta-feira da paixão, que é a sexta-feira que comemora a morte de Jesus. E a quinta-feira, na quinta-feira, só uma vez por ano, nesse dia que os católicos chamam de Quinta-feira Santa,
o Papa lá no Vaticano e todos os bispos católicos no mundo inteiro, inclusive o bispo aqui de Anápolis, ali na Catedral do Bom Jesus, na Praça Bom Jesus, eles celebram de manhã, é sempre de manhã, antes do meio-dia, uma missa especial que é chamada a Missa dos Santos Óleos. E aí, em todas as catedrais católicas do mundo, inclusive todos os padres vão participar dessa missa. Aí nessa missa tem 3 galões mesmo, tambores, 3 galões de óleo. Se você lembrar na quinta-feira da Santa da semana do ano que vem, pode ir na Praça Bom Jesus que você vai ver isso de manhã, essa missa acontecendo lá. Eles têm 3 galões de óleo. Um dos galões eles chamam de o óleo dos catecúmenos. O óleo dos catecúmenos é usado para ungir na testa e no peito as criancinhas que são batizadas, e depois que essa criança cresce, ela é crismada, e o óleo é usado de novo na testa dela para ela ser crismada. O segundo galão é o galão do óleo dos enfermos, que é levado para ungir os doentes, inclusive nos hospitais, inclusive doentes que estão já nas últimas, eles recebem uma unção lá que é chamada de a extrema unção, por isso é chamada de extrema unção. A extrema unção, a pessoa está quase morrendo lá no hospital, nas últimas, o padre vai, celebra lá uma liturgia e unge o óleo, com óleo a cabeça dessa pessoa, com esse óleo do segundo galão. O terceiro galão de óleos é para ungir diáconos, padres e bispos na Igreja Católica. É o óleo sacerdotal. São 3 óleos. Cada um deles tem as suas próprias essências. Cada um deles tem um cheiro diferente. Aí nessa missa, o bispo católico, com a mitra na cabeça, com o cajado na mão, o bastão na mão, todo vestido de branco, a estola sacerdotal vermelha, ele vem e chega assim, diante de todos os galões. O galão é aberto, os galões são abertos, e o bispo católico chega e fala assim, olha o que o bispo católico fala, eu santifico esse óleo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele sopra sobre o óleo, não com sopro assim, ele sopra com hálito, em cima do óleo. E aí esse óleo está consagrado, esse óleo está ungido, o óleo está ungido, o óleo está santificado, aí eles colocam em garrafas e é levado para todas as paróquias católicas, as pessoas podem levar um pouquinho para sua casa, para ungir a porta, para ungir o carro, para ungir a parede, para ungir o chão, para ungir o tapete. Isso que eu falei aqui para vocês agora é catolicismo, não protestantismo. O protestante está fazendo a mesma coisa agora. Por quê? Você vai nas livrarias evangélicas, está cheia de vários tipos de óleos. Aqui o óleo para você levar. Tem óleo até para mulher colocar na comida do marido que não é convertido, para ele converter. Coloca no arroz lá. Para ungir a gola, quando estiver passando a gola da camisa do marido, dá uma ungida assim, quando ele colocar ele vai sentir algo diferente. Aí vai ungindo o carro, vai ungindo casa, e tem óleo por aí. Tem uma verdadeira, essa palavra que eu inventei, uma verdadeira oleolatria. Sabe o que é oleolatria? Uma idolatria pelo óleo. Amados, vamos ser francos? O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo habita em nós.
Não precisamos de óleo, nós temos a unção do Santo em nossas vidas. Glória a Deus. Entenderam porque o óleo é um material exclusivo? O óleo é um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento ele não é necessário. Porque aquilo que ele representava já chegou. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo é poderoso? O Espírito Santo é poderoso? Ou o óleo é mais poderoso? O Espírito Santo é poderoso. Glória a Deus. O que é material permanente? Esse aqui é fácil. Material permanente é aquilo que valia no Antigo Testamento e permanece valendo no Novo Testamento. Permanece valendo no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Justamente resumidos, porque os 2 resumem muito bem os 10 mandamentos. Porque os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus. E os 6 últimos mandamentos se refere aos homens. Se refere ao próximo. Por isso, os 10 mandamentos foram resumidos em 2. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amém? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim foi resumido os 10 mandamentos, resumidos em 2. O primeiro dos 2 é um material permanente. O primeiro, o amor a Deus, é um material permanente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Isso era para o Antigo Testamento e permanece valendo no Novo Testamento. Portanto, é um material permanente. Agora, o material, o amor ao próximo. O Antigo Testamento dizia assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora veja João 13:34. João 13, se eu não me engano, é o 34 mesmo. Se não for o 34, é o 35. Confere aí. João 13:34. Começa novo 34? Como é que começa aí? Opa, novo mandamento vos dou. Atenção, atenção. Jesus está dando um novo mandamento. Por que ele está dando um novo? Por que ele está dando um novo mandamento? Porque o antigo foi ultrapassado por esse novo. Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. Como quem? Como eu vos amei. Olha esses 2 mandamentos. O amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus é material permanente. Assim como foi no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Mas o amor ao próximo, olha aqui na frente, é material modificado. O amor ao próximo foi modificado por Jesus. Como que era no Antigo Testamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é por isso que se o próximo batesse em você, você podia bater nele também. E foi daí que nasceu olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, contusão por contusão. Por quê? Se eu amar o próximo como a mim mesmo, então se o próximo me causar algum dano, eu tenho todo o direito de reverter o dano de volta para ele. Porque amarás o próximo como a ti
você é a medida do amor ao próximo. Jesus veio e modificou, material modificado. Jesus modificou esse mandamento. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu. Não é mais como a ti mesmo, não. Agora é como eu amei você. Você tem que amar o próximo agora como Jesus amou você. Por isso ele disse assim: se alguém bater na tua face direita, oferece para ele também a esquerda. Se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2 milhas com ele. Se alguém quiser tirar a tua túnica, cede-lhe também a capa. E complementou dizendo assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, abençoai-os e não os amaldiçoeis. Isso é ser cristão. Então vocês viram aí, material modificado e material permanente. O amor a Deus é um material permanente. Agora, o amor ao próximo é um material que foi modificado. Muita coisa foi modificada. Por exemplo, no Antigo Testamento estava escrito assim, lá nos 10 mandamentos, só isso: não adulterarás. Ponto. Não adulterarás. Ponto. Aí Jesus chegou e falou assim, depois você lê na sua casa, Mateus capítulo 5, onde Jesus repete várias vezes: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Aos antigos foi dito assim, não adulterarás. E aí, como é que eles praticavam esse mandamento? Assim, que para eles, adultério era a consumação do ato sexual ilícito. Um homem teve relações sexuais com uma mulher que não era mulher dele. Isso era o adultério. Os dois tinham que ser apedrejados, era pena de morte no Antigo Testamento, pelo adultério. Jesus veio e falou assim, eu, porém, vos digo, o adultério não é apenas quando você faz um relacionamento sexual com alguém que não é seu cônjuge. É também se você olhar e desejar. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo sexual já adulterou com ela no seu coração. E aí? Foi modificado o mandamento? Por isso Jesus disse assim, eu não vim cancelar a lei, eu vim levá-la à perfeição. Viu? Então, no Antigo Testamento, podia olhar para a mulher à vontade aí na rua. Não dormindo com ela, não adulterava. Mas com Jesus é diferente, amado. Com Jesus mudou. Aquele que olhar com desejo maligno, cobiçoso, já adulterou com ela no coração. E vale para a mulher também, olhar para algum homem. Agora, se homem olhar para homem, mulher olhar para mulher, aí já descambou de vez. Aí eu vou te contar. Ok? Então, esse é um material que foi modificado por Jesus. Outro material permanente. No Antigo Testamento, muitas vezes Deus disse assim, repita comigo, sede santos. Ainda vale isso no Novo Testamento? Claro, então esse é um material permanente. Deus continua mandando que sejamos santos. Sede santos. A santidade, a santificação era um material do Antigo Testamento e é um material
permanente no Novo Testamento. Nada foi modificado aí. Mas tem coisas que foram modificadas. E tem coisas que eram exclusivas do Antigo Testamento. Eu ainda quero terminar esse assunto aqui sábado que vem. Sábado que vem eu vou falar só de mais 2, aí nós vamos terminar essa parte, para depois passar para outra parte da interpretação. Sábado que vem eu vou falar de 2 materiais, um material exclusivo e um material permanente. Um que era exclusivo do Antigo Testamento e outro que era do Antigo e permanece no Novo. Sabe o que são? São 2 dízimos. O dízimo que nós trazemos na igreja. O dízimo no Antigo Testamento tem 2. No Antigo Testamento tem 2 dízimos. Tem um dízimo que é material exclusivo, era do Antigo Testamento, não é do Novo. E tem outro dízimo que, além de ser do Antigo, ele permanece no Novo. É esse dízimo que nós trazemos aqui. Sábado que vem nós vamos ver em detalhes para vocês. E nós vamos ver também o seguinte: será que nós podemos colocar Deus à prova, como pregam por aí, dando o dízimo? Não percam os próximos capítulos. Sábado que vem nós vamos falar sobre isso. Ok?